A pessoa que ligou informou que havia descoberto que um bebê de 6 meses, de quem ela cuidava na creche, estava sangrando pela cabeça e não respondia. Bem-vinda ou bem-vindo de volta, e obrigada por estar aqui. Eu sou a Cassie e este é A Wicked World. Se você ainda não se tornou membro do canal e quer ter acesso a 3 vídeos exclusivos por mês e muito mais, então não deixe de se inscrever hoje mesmo. Agora, a história que eu tenho para você hoje é sobre um menino de 6 meses, que foi morto pela suspeita mais improvável, uma menina de 10 anos. Esta é a história de Jackson Hunter. Jackson Robert Hunter nasceu em 6 de abril de 2018 em Chippewa Falls, Wisconsin, filho de sua mãe, Stephanie Hunter, e de seu pai, Nathan Lydell. Diziam que Jackson era um bebê feliz, sorridente e energético. Ele quase nunca fazia manha e gostava de se movimentar. Jackson adorava assistir ao time de futebol americano da NFL, os Vikings, jogar na TV todo domingo com o pai dele. O garotinho também tinha uma irmã mais velha, que ele adorava estar com ela. Nathan e Stephanie se separaram enquanto ela estava grávida de Jackson. Depois que ele nasceu, Stephanie ficou com a guarda principal e Nathan via o filho um dia por semana, embora se dissesse que o pai estava tentando conseguir mais tempo de visita com ele. Esperei 37 anos pelo meu próprio menininho. Fui extremamente sortudo porque ele não chorava. Ele não chorava, não fazia manha. Era só sorrisos felizes o tempo todo. Quando Stephanie voltou ao trabalho após o nascimento de Jackson, decidiu colocá-lo na mesma creche que a irmã mais velha já frequentava havia alguns anos. Era uma creche domiciliar licenciada em Tilden, Wisconsin, chamada Amber's Pals and Playmates. Amber Sweeney administrava o negócio em casa com o marido Dan. Agora, Amber tinha licença para cuidar de até 8 crianças ao mesmo tempo, incluindo seus filhos acolhidos, porque ela e Dan também eram pais acolhedores licenciados. Então, em 30 de outubro de 2018, Amber ligou para o 911 dizendo que Jackson, de 6 meses, não estava respondendo e estava sangrando pela cabeça. Ele foi levado rapidamente ao Hospital St. Vincent em Green Bay, Wisconsin. Mas, como seu estado continuava a piorar, o bebê foi transferido de helicóptero para o Hospital Infantil Gillette em St. Paul, Minnesota, onde, infelizmente, seria declarado morto alguns dias depois, em 1º de novembro de 2018, às 19h58. E você não quer que ninguém se machuque, mas egoisticamente teme ainda mais que seja seu próprio filho. Mas era. Sem saber a condição do filho, ele seguiu a ambulância até o Hospital St. Joe. Depois, Jackson foi levado de helicóptero para St. Paul, com o pai junto. A princípio, Jackson parecia estar bem, mas então veio a mensagem que nenhum pai quer ouvir. Eles mencionaram: o que vamos fazer se o coração dele parar? E isso me pegou completamente de surpresa. Eu tinha mandado algumas mensagens para a família para avisar que Jackson não vai sobreviver. Eu me lembro que nós desabamos lá em cima. Eu estou muito mal. Sim, isso realmente pegou pesado. O bebê de 6 meses foi encontrado com graves lesões não acidentais na cabeça. Ele tinha múltiplas fraturas no crânio e também o que parecia ser pelo menos uma marca de sapato na lateral da cabeça. Parecia que Jackson havia sido pisoteado e assassinado. Portanto, a polícia foi chamada e uma investigação sobre sua morte foi iniciada. Mais tarde, naquela tarde, o departamento do xerife recebeu uma ligação de um médico que afirmou que os ferimentos sofridos pelo menino de 6 meses não foram acidentais.
Quando as detetives falaram com Amber, dona da creche, ela disse que havia colocado Jackson para tirar uma soneca. Depois, ela e as outras crianças saíram para minimizar o barulho e deixá-lo descansar. No quintal, Amber soprava folhas enquanto as crianças brincavam. Quando ela voltou para dentro para verificar o Jackson, encontrou-o inconsciente e sangrando pela cabeça. Descobriu-se que a menina de 10 anos, sob os cuidados da Amber, referida apenas como AF devido à sua idade, havia voltado para dentro de casa em algum momento durante o cochilo do Jackson. Então as autoridades conversaram com ela e quase imediatamente ela confessou ter machucado o bebê. A menininha disse que, quando entrou na casa, o Jackson estava chorando, então ela quis acalmá-lo. Ela o pegou no colo, mas acidentalmente o deixou cair e sua cabeça bateu em um banquinho. Isso fez o Jackson chorar e a menininha entrou em pânico. Ela não sabia o que fazer. Ela não queria ter problemas porque ele estava chorando. Então ela decidiu pisar na cabeça dele para fazê-lo parar. Ela então colocou o Jackson de volta no berço e disse que sentia muito antes de sair novamente. A AF mandou as outras crianças voltarem para dentro da casa, e só então os ferimentos de Jackson foram descobertos. Confirmando a história da jovem, as marcas na cabeça de Jackson coincidiam exatamente com as pegadas do tênis dela. Então a F, de 10 anos, foi presa e acusada como adulta por homicídio doloso em primeiro grau. A fiança dela foi fixada em $50.000. Amber, a dona da creche, nunca foi acusada em relação à morte de Jackson. Ela disse à polícia que não viu o ataque acontecer e não fazia ideia de que a F tinha entrado. Quando a garotinha saiu novamente após o incidente, ela não disse nada para Amber sobre o que aconteceu. Na primeira audiência de AF no tribunal, ela entrou algemada, acompanhada da mãe biológica. Ela também foi vista colorindo um desenho de unicórnio. AF foi considerada incapaz de ser julgada e então ficou detida no Instituto de Saúde Mental de Winnebago. Em 5 de novembro, a menina de 10 anos acusada de matar Jackson foi ao Tribunal de Adultos do Condado de Chippewa. Liddell estava lá, tremendo, abalado ao ver a acusada de matar seu filho. Em vez de enxergar como uma menina de 10 anos, eu via como a pessoa que matou meu filho. E ela, na minha opinião, merecia estar algemada ou acorrentada. Ela é uma criminosa. Ele observou a garota chorando enquanto era levada algemada, com um único objetivo em mente: fazer com que ela o visse. Aí, tenho certeza que consegui. E eu sei que ela sabe que também conseguiu, porque foi questão de um segundo, e então ela enterrou a cabeça de volta no ombro do pai. Naquele período, a menina já estava sob os cuidados da Amber havia 1 ano. AF e seus irmãos foram retirados dos cuidados dos pais biológicos em setembro de 2017, devido ao uso de drogas, abuso e negligência das crianças. Naquela época, o assistente social Matt Anderson ficou responsável pelo caso da garotinha, e ele relatou que ela apresentava alguns problemas comportamentais graves. Isso incluía crises de raiva intensas, que faziam com que ela se tornasse fisicamente agressiva com os pais. Ela também era conhecida por beliscar e bater nos irmãos mais novos. A F também teria tentado fugir de casa várias vezes. A assistente social achava que era só um comportamento comum em crianças vítimas de abuso e negligência. Ele notou que o comportamento dela se limitava quase só à vida doméstica. Então ele acreditava que os problemas eram causados pelo caos em sua casa e pelo relacionamento instável com os pais. Então, em abril de 2018, a F foi colocada de volta com seus pais biológicos após passar vários meses em acolhimento familiar. Em agosto daquele ano, a mãe biológica da menina a internou voluntariamente em uma clínica psiquiátrica porque ela estava se automutilando. Ela tinha cortes superficiais nos pulsos e entre os dedos. A menina também contou aos pais que havia sido abusada sexualmente por outra criança que morava na vizinhança. Essa criança continuou incomodando a F após o abuso, então ela revidou batendo e socando ele. De acordo com o pai biológico da AF, ela, abre aspas, bateu para valer na outra criança. No final de agosto, assim que recebeu alta do hospital, a AF foi colocada novamente em acolhimento familiar, desta vez com Amber e Dan Sweeney, e a estadia foi apenas por alguns dias. Depois, ela foi enviada de volta para morar com seus pais biológicos novamente.
No entanto, isso não durou muito, porque em 19 de setembro de 2018, descobriram que AF tinha hematomas nos braços e acreditava-se que ela era vítima de maus tratos. O pai dela, no entanto, afirmou que os hematomas eram apenas porque ele tentou segurá-la, já que ela estava tentando fugir novamente. Depois disso, a menina de 10 anos voltou a morar com os Sweeneys, apesar de ter pedido para ir a outra família acolhedora com menos crianças. Essa decisão foi aprovada por uma ordem de emergência, porque disseram que a F havia se tornado fisicamente agressiva com seus pais e irmãos. Ela também tinha comportamentos que colocavam sua segurança em risco, como fugir de casa. Também disseram que a menina de 10 anos havia gravado a palavra morte em seu braço. Mas durante a estadia de AF com Amber e Dan, eles disseram que não notaram nenhum dos problemas de comportamento dela. A jovem até frequentou terapia enquanto estava sob os cuidados deles e disse à terapeuta que não tinha pensamentos homicidas nem suicidas. No entanto, os pais acolhedores alegaram que nunca foram informados sobre o histórico da jovem. A mãe de Jackson, Stephanie, já havia conhecido a F no passado e achava que estava tudo bem. Ela percebeu que a jovem segurava bem seu filho e também gostava de brincar com ele. A mãe de AF falou publicamente e disse que sua filha contou que a morte de Jackson foi apenas um acidente, e ela acreditou nela. Ela também disse que o público vê sua filha como um monstro, mas ela não é. Na verdade, a jovem é, abre aspas, bonita, inteligente e esperta, e um dia sonha em se tornar médica para ajudar as pessoas. Não é o que parece. Não há como isso ter sido feito de forma intencional. Você se lembra de algo que ela disse para você? Que foi um acidente. E sabe de uma coisa? Eu acredito na minha filha. Com 10 anos, seu cérebro não consegue processar metade das coisas que eu, você ou qualquer outra pessoa consegue. A mãe disse que já tentou buscar ajuda para a F antes, pois ela era adequada, mas foi recusada pela idade. Nathan, pai de Jackson, disse acreditar que, embora o incidente possa ter começado como um acidente quando a menina deixou seu filho cair, logo se tornou algo mais ao começar a pisotear Jackson. Nathan afirmou que ela pode não ter agido com a intenção de matá-lo, mas tinha a capacidade de evitar mais danos irreparáveis, e não o fez. Você também não coloca ele de volta no berço por acidente. Cobre ele como se nada tivesse acontecido, o deixa gravemente ferido e volta a brincar lá fora. Em janeiro de 2019, os advogados de AF tentaram arquivar o caso dela, argumentando que o cérebro dela não estava totalmente desenvolvido e que ela não atendia aos requisitos do Estado para homicídio em primeiro grau. Eles argumentaram que a acusação exigia que a ré demonstrasse desrespeito pela vida humana, o que, segundo eles, a AF não demonstrou. A defesa dela insistiu que ela só tinha pisado na cabeça de Jackson uma vez, e não repetidamente, mesmo que a autópsia tenha mostrado que ela fez isso 7 vezes. A juíza acabou rejeitando o pedido de arquivamento, dizendo que era difícil acreditar que qualquer criança de 10 anos não entenderia o quão perigoso era fazer aquilo. Em uma entrevista anterior com as autoridades, a menina também disse que sabia que mais de um golpe mataria Jackson. Logo depois, o caso de AF foi enviado para o Tribunal de Menores, e ela então foi considerada incapaz de ser julgada. No entanto, foi dito que, se ela tomasse sua medicação e concluísse as aulas exigidas, provavelmente seria considerada capaz no futuro. A jovem acusada de matar Jackson Hunter terá o caso transferido para o Tribunal de Menores, conforme decisão do juiz James Peterson hoje no Tribunal do Condado de Chippewa. O juiz nomeou um curador ad litem para a garota após seus advogados alegarem que ela tem capacidade reduzida para certas decisões. No mês passado, a garota foi considerada incapaz de ser julgada, assim como em uma audiência de março. A garota estava em uma instalação para adultos em Winnebago, mas hoje o juiz Peterson autorizou sua transferência para um centro fechado de detenção juvenil em Eau Claire. Acreditamos que a justiça está em permitir que ela cresça em um ambiente muito mais apropriado, recebendo o tratamento e os serviços de que precisa, para que possa se tornar uma adulta saudável. Não precisamos diminuir de forma alguma a importância do que aconteceu aqui.
A defesa pediu ao tribunal que rejeitasse a denúncia criminal na Justiça para Adultos e o juiz avaliaria isso após petição no Tribunal de Menores. Promotores também solicitaram a devolução do corpo do bebê Jackson. A defesa respondeu que ainda tem 2 peritos que estão examinando o corpo. O julgamento ocorreu em algum momento, mas foi mantido sob sigilo. No entanto, o pai de Jackson, Nathan, disse online que a AF foi condenada em relação à morte de seu filho, mas ela repetidamente evitou as consequências. Em agosto de 2023, ela foi considerada evadida de uma instituição desconhecida. Isso foi apenas 2 meses depois que ela havia sido liberada de uma instituição para menores. Ela foi encontrada, mas fugiu novamente em novembro de 2024 e, de acordo com Nathan, ela continua desaparecida desde então. O pai disse que não recebeu mais nenhuma informação e o sistema que prometeu responsabilização não tomou nenhuma atitude. Em 2020, os pais de Jackson entraram com um processo contra o Departamento de Serviços Humanos do Condado de Chippewa, assim como contra o assistente social do caso de AF, Matthew Anderson, e vários outros. Os pais acreditam que esses funcionários do governo foram os responsáveis por colocar o menino de 10 anos com os Sweeneys, privando assim Jackson de seus direitos. Os pais dele abriram processo por danos pessoais contra o Departamento de Serviços Humanos, sua diretora, a coordenadora de acolhimento familiar e 2 assistentes sociais não identificadas. O processo diz que os réus sabiam que a menina de 10 anos era perigosa, com histórico de problemas comportamentais, emocionais e de raiva, mas não avisaram a mãe adotiva nem os pais das crianças da creche. O processo não informa o valor pedido, mas solicita julgamento por júri. Ainda não há data marcada. No entanto, se a mãe e o pai de Jackson ganhassem esse processo, isso significaria que os serviços de assistência à criança não poderiam colocar crianças problemáticas em lares de acolhimento com outras crianças. Isso significaria perder muito dinheiro para eles. Portanto, em março de 2022, uma juíza federal rejeitou o processo, dizendo que não havia indícios de que a menina fosse violenta ou representasse risco para as outras crianças na creche. Ele também disse que não era previsível que a mãe adotiva deixaria a menina sem supervisão ou que a menina deixaria Jackson cair acidentalmente e depois o pisotearia. O pai de Jackson, Nathan, disse que está frustrado e decepcionado com o resultado e provavelmente pretende recorrer. Nathan criou uma organização sem fins lucrativos em memória de seu filho chamada Win for Jacks, que ajuda crianças vítimas de crimes a receberem memoriais ou monumentos em sua homenagem. A celebração da vida de Jackson foi realizada em 10 de novembro de 2018 na Casa Funerária Haran, em Chippewa Falls, Wisconsin. Obrigada por ouvir a história de Jackson. Este é um caso tão triste. Um menininho de 6 meses morto e uma garotinha de 10 anos, vinda de um lar desestruturado e com sérios problemas, foi a responsável. Eu nem consigo imaginar o quão frustrada a família do Jackson deve estar, sabendo que essa garotinha nem está sendo punida pelo que fez. Como você se sente em relação a esse caso? Então, se você gosta de True Crime e quer me ouvir contar, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações também. Assim você vai saber quando eu postar um vídeo novo, o que acontece pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por assistir ao A Wicked World. Até a próxima, se cuidem. Tchau. Obrigada aos apoiadores do A Wicked World. Agora, tem ainda mais conteúdo de Mundo Cruel no Patreon, então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.